Como vocês estão? Andam viajando recentemente? Estão gastando mais visitando e conhecendo lugares novos? Digo isso porque hoje vamos conversar sobre uma empresa que trabalha nessa frente e que não vem agradando muito o mercado. Ela é a principal e talvez a única empresa especializada em turismo da nossa bolsa, a CVC Brasil. Fala galera, salve Sammy Boy, tudo bem pessoal? Olha, bem-vindos a mais um Cafeína. As chances de você conhecer a CVC são altas, né? A companhia tem quase 1.300 lojas físicas espalhadas pelo Brasil e é a líder do setor de turismo no país. Se você vive ou frequenta grandes centros urbanos, a chance de você ter passado por uma unidade dessa empresa que trabalha com estabelecimentos próprios e também com franquias é grande. Mas a verdade é que essa empresa, com toda a sua presença e força de marca, não está muito bem das pernas. Nos últimos 5 anos, suas ações ordinárias caíram mais de 90%. Elas já vinham com uma leve tendência de recuo antes da pandemia da Covid-19, mas a pandemia em si foi um balde de água fria e levou para um outro patamar de queda. Obviamente, né, as pessoas ficaram presas em casa, não podiam sair, muito menos viajar. A questão é que depois do fim da pandemia, parte considerável das apostas era de que as ações de empresas de turismo, como a CVC, teriam altas, ao menos se recuperando parcialmente das quedas. Mas não é isso que a gente está vendo nesse caso. Pelo contrário, nos últimos 6 meses, quando a Covid já estava perdendo força, as ações da CVC caíram ainda mais. E se a gente compara a performance da CVC com outras empresas de turismo do mundo, vemos que a brasileira está pior que as pares. A Priceline, por exemplo, é uma empresa americana gigante que vende viagens principalmente online. Nos últimos 5 anos, ao contrário da CVC, as ações dela tiveram uma valorização muito superior, como podem ver nesta linda tela. Outras companhias internacionais que trabalham em setores parecidos, como de hotéis e até mesmo empresas aéreas, também estão melhores. A performance da CVC, então, é explicada por conta do cenário local ou por particularidades operacionais da empresa. Então vamos entender o que tem causado a queda da CVC, olhando um pouco o passado. Mas antes de tudo, talvez a informação mais importante para entender a performance das ações da CVC é que a empresa, já há 12 trimestres, não tem lucro, ou seja, está queimando caixa. Vamos pegar o terceiro trimestre de 2022 de exemplo. A gente vai começar daí porque nesse período a pandemia já tinha perdido muita força e mesmo assim a empresa trouxe um resultado que foi considerado fraco por analistas. Apesar do faturamento ter aumentado no período, a interpretação foi que a retomada não se traduziu em rentabilidade. A receita líquida da CVC entre julho e setembro do ano passado foi de 337,6 milhões de reais, uma alta de quase 50% na comparação com 2021, mas ainda menor do que os 414,8 milhões do mesmo período de 2019, né? Isso é obviamente antes da pandemia. De qualquer forma, a CVC teve mais um trimestre de prejuízo líquido, 75 milhões. Os analistas na época mencionaram que a CVC estava enfrentando uma margem menor de ganhos. Com o cenário econômico brasileiro ainda abalado, as pessoas estavam optando por pacotes mais simples, como viagens nacionais, que pagam prêmios melhores à empresa. A situação nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Por lá, o nível de desemprego está baixíssimo, os salários também avançaram e o consumo aumentou consideravelmente. Não faz muito sentido, então, comparar a CVC com a Priceline ou com outras redes de turismo americanas. A operação está muito ligada às condições da economia brasileira. Mas, enfim, aí a gente tem o primeiro fator que derruba as ações da CVC. É até legal ver, Doni, que quando sai qualquer dado ou notícia que sinalize que a atividade do nosso país pode reagir, principalmente envolvendo a possibilidade de corte de juros, a ação dispara 10%, às vezes até mais. Voltando, depois do resultado do terceiro trimestre, nós tivemos, mais recentemente, a publicação do balanço do quarto trimestre. E mais uma vez o mercado não reagiu muito bem ao resultado não. Dessa vez,
O que foi destaque para vários analistas foram as despesas financeiras da empresa, que já vinham sendo apontadas há algum tempo como problema, mas que tomaram novas proporções por conta do caso da Americanas. Como a gente já falou, durante a pandemia, a CVC foi muito impactada, ninguém viajava. Um monte de gente, inclusive, teve que cancelar seus pacotes e a empresa teve que remarcar essas viagens. E isso, né, Doni, impactou, obviamente, nas finanças da CVC e fez com que ela tivesse que levantar dinheiro. Mas é um pouco curioso avaliar a CVC. A dívida bruta e líquida da companhia hoje estão menores do que em 2019. Ela conseguiu esse feito, mas fazendo algumas ofertas públicas de capital para conseguir caixa. Em 2021, a operadora de viagens levantou mais de 450 milhões de reais. Em 2022, uma nova oferta, mais 400 milhões. As movimentações, no entanto, pesaram no preço das ações. Houve uma diluição por conta das novas emissões. A CVC usou o capital levantado para bancar sua operação e também para pagar parte de suas dívidas, debêntures, o que explica a queda. O menor endividamento não foi suficiente, no entanto, para acalmar o mercado. E isso por alguns motivos. Em primeiro lugar, a CVC continua queimando caixa, com um prejuízo atrás do outro. Inclusive, quando a gente leva em conta só o operacional, também dá prejuízo. Em segundo lugar, porque apesar do endividamento menor, o fato dos juros estarem altos pesa muito sobre a dívida da empresa, que tem maiores gastos financeiros. Aí, nesse ponto, meu caro Doni, voltamos ao que falamos há minutos atrás. Lembra que eu mencionei que as ações da CVC sobem muito quando há notícias envolvendo a macroeconomia que sinalizam possibilidade das coisas melhorarem? É por isso. Pensa comigo, as pessoas só gastarão mais com viagens se os juros caírem, o que aumenta também o acesso ao crédito e aquece a economia. Ao mesmo tempo, quando os juros caem, a CVC ganha por outro lado, porque gasta menos com as dívidas. Ou seja, a Selic, a taxa de juros, pesa 2 vezes no bolso da CVC. Outro problema é que a operadora teve que renegociar dívidas. Apesar dela ter abatido parte das debêntures após o follow-on, a companhia tinha cerca de 600 milhões de reais em dívidas que iam vencer agora em abril. Com 687 milhões em caixa, se ela arcasse com seu compromisso, ia ficar praticamente sem dinheiro para suas operações. Lá pelo meio de março, a empresa conseguiu acertar um acordo com seus credores para empurrar a dívida por mais 3 anos e meio, pagando amortização e juros. Além disso, a CVC se comprometeu a voltar a aumentar o capital, só que tudo isso aconteceu no meio do caso das Americanas, que gerou uma crise de crédito aqui no Brasil. Só que parte do mercado não acreditou que a CVC renegociou suas dívidas e entendeu que ela deu um calote. Esse foi o argumento, por exemplo, da S&P. A agência de rating rebaixou as debêntures da quarta emissão para D, mas depois, mais recentemente, voltou atrás e colocou o rating onde estava. Tudo isso em um intervalo de pouco mais de um mês. E tudo isso explica o fato das ações da CVC não terem decolado. A empresa está tentando agora se reestruturar, demitiu 100 pessoas, o que representa 5% do seu quadro de funcionários, tudo para enxugar os custos. Também afirmou que os investimentos nesse ano vão cair pela metade na comparação com o ano passado. Mais do que tudo, a empresa espera que as empreitadas que tomou em 2022, com muito foco no digital, tragam resultados. Até então, porém, as ações dela não animam muito os analistas. Segundo o levantamento da Refinitiv, das 5 casas que acompanham o papel, 4 estão neutras e uma tem recomendação de venda. O preço-alvo médio fica em R$ 9,00, bem acima do preço atual do papel, que está na casa dos R$ 3,00. Os especialistas devem ficar muito atentos agora no resultado do primeiro trimestre, marcado, por enquanto, para sair no dia 9 de maio. O período também é muito importante para o setor de turismo, né, que tem férias, carnaval e por aí vai. E mais do que tudo, deve dar sinais de como está o operacional da empresa. E olha, quem está interessado em investir na CVC ou tem ações, tem que ficar de olho em como a economia brasileira
vai continuar daqui para frente. A companhia, por estar numa situação delicada, vai depender muito do cenário macro. Se os juros ficarem altos por muito tempo, ela deve vender menos e ver as suas dívidas custando mais caro. E a gente vai falando sobre isso no decorrer do tempo. E para ficar ligado no que acontece com a CVC, não perca os Cafeínas e o nosso site, né? Assim como nossas redes sociais, sempre Invest News BR. Dito isso, giro de notícias. A Meta contratou uma equipe que estava desenvolvendo tecnologia de rede de inteligência artificial de uma das startups de tecnologia mais valiosas do Reino Unido. Além de seu chip de rede, a Meta também está projetando um chip de computação complexo para treinar modelos de inteligência artificial e realizar inferência. O Açaí está vendo um ambiente competitivo no varejo nacional diante da grande abertura de lojas pelo setor e pela própria empresa nos últimos meses. Além disso, consumidor com renda pressionada pelo cenário de juros elevados também tem preocupado. Nos últimos 12 meses, o Açaí abriu 59 lojas no país, elevando o total em operações para 266. A empresa ainda tem 28 lojas em obra. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que a privatização do Porto de Santos e de outras autoridades portuárias pelo país está fora de cogitação. Ele argumentou que portos são ativos estratégicos para a economia nacional, que não podem ser concedidos a empresas estrangeiras, muitas delas estatais, que poderiam interferir na dinâmica de exportações do Brasil concorrentes a seus países. Muito bem, notícias giradas a você que nos acompanhou até o finalzinho do Cafeína. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, por estar inscrito ou inscrita no nosso canal. Isso é super importante para nós. Valeu mesmo, é um reconhecimento do trabalho do Sami, do meu, de toda a nossa equipe. Certo, pessoal? Bons investimentos. Valeu, Sami Boy. Até o próximo programa. Tchau. Valeu, Doni. Tchau, tchau, pessoal.